Boa noite! A gente vai falar sobre ação afirmativa e o combate ao racismo institucional. O recente debate sobre cotas no Brasil tem permitido trazer para a superfície os problemas dos grupos historicamente discriminados. O equívoco consiste em enfatizar a modalidade mais polêmica das políticas de ação afirmativa. Retomando o pressuposto que toda desigualdade se estrutura a partir de um juízo de superioridade, aparentemente os negros, desde que foram trazidos para a terra brasileira, estiveram submetidos a todo tipo de juízos, normalmente negativos e pejorativos, sobre sua condição e diferentes no plano sociocultural. Assim, o modo como as diferenças naturais e culturais são construídas socialmente na forma de desigualdades sociais torna-se um problema científico e político nas sociedades contemporâneas multirraciais. Raça e desigualdade social. No Brasil, existiu e existe uma tentativa de negar a importância da raça como fator gerador de desigualdades sociais por uma parcela significativa dos setores dominantes. Andrews tenta mostrar como o sistema de categorização racial brasileiro tem sido dinâmico no tratamento da mistura de raças. A característica básica do modelo brasileiro de classificação racial, quando contrastado com o modelo norte-americano, por exemplo, é a multipolaridade. Para Fry, um indicador da desracialização estaria na possibilidade de aplicação do termo moreno e moreninho a uma grande gama de aparências que podem incluir descendentes de europeus e descendentes de africanos, entre outros. Se a ambiguidade tem sido um traço característico de nossa classificação racial, ela não tem impedido que uma parcela significativa da população negra seja permanente racializada no cotidiano e que tenha assumido sua identidade negra de forma não ambígua e contrastante em relação ao seu outro, o branco. Andrews encontra evidências da relação entre o governo estadual, em São Paulo, e os proprietários rurais de terras para fomentar o desenvolvimento econômico, subsidiar a imigração europeia e impedir a diversificação profissional entre os afro-brasileiros recém-libertos. No aparelho de Estado, a ausência de políticas públicas substantivas em relação à habitação popular de quantidade, ao entendimento, à saúde e à educação reflete o descaso para com aqueles milhões de brasileiros que são considerados inferiores, segundo o juízo de superioridade das elites e dos setores intermediários, os quais supostamente tiveram mobilidade por mérito técnico e profissional. Os anos de 1990 foi o resultado de uma luta realizada pelos movimentos negros nos anos de 1990 do século XX. Presenciamos uma mudança de postura significativa em todos os segmentos da sociedade brasileira, em relação ao tratamento das questões da população negra no país. Alguns intelectuais tinham observado a necessidade de ampliar os pós-abolição, tentando determinar de mais sistemático e preciso das desigualdades, e também passaram a assumir uma posição sugerindo medidas necessárias para diminuir as distâncias sociais entre negros e brancos. Ação afirmativa e estrutura social. Uma das polêmicas centrais no debate sobre a ação afirmativa na dimensão normativa trata da complexidade e da variabilidade do princípio da igualdade jurídica, ou seja, a dificuldade de alcançar uma formulação precisa e, especialmente, o incessante esforço na tentativa de assegurar a sua aplicação. As mudanças estimuladas pelo desenvolvimento do capitalismo no mercado teriam provocado a transição do princípio jurídico da igualdade deles, de todos perante a lei, isto é, de um princípio que, aparentemente, permitiria o mesmo tratamento normativo para todos os indivíduos, para um princípio de igualdade material ou substantiva. Essa mudança sintetiza o avanço das reivindicações dos movimentos operários do século XIX, que lutavam incessantemente pela melhoria nas condições de vida e trabalho. O fato é, durante todo o século XX, os ex-escravos, ex-colonos e as mulheres em vários países ocidentais travaram e continuam travando verdadeiras batalhas pela inclusão e pelo tratamento igualitário em todas as esferas da vida social. Após a Segunda Guerra Mundial, as lutas dos trabalhadores por melhores salários e condições de vida somaram-se às lutas das mulheres, dos negros e de grupos étnicos, que passaram a exigir uma ação do Estado para assegurar a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e na educação.
O significado geral que essas formulações conferem aos nossos movimentos sociais é que eles ganham maior consciência de sua capacidade de produzir novos significados e novas formas de vida e ação social. Por meio desse debate, é possível observar tanto as atualizações quanto as resistências à incorporação de novos esquemas, interpretados pela ciência social e pela ciência política. A jurisprudência americana e as ações afirmativas. A expressão ação afirmativa, segundo Jones, refere-se a ações públicas ou privadas, ou programas que provêm ou buscam prover oportunidades ou outros benefícios para pessoas, com base, entre outras coisas, em sua pertença a um ou mais grupos específicos. Uma das questões centrais no debate sobre as políticas públicas de discriminação positiva é sobre quais princípios de direito baseiam-se as leis e os programas referidos como ações afirmativas. As desigualdades sociais combatidas pela ação afirmativa originam-se, normalmente, de práticas sistemáticas de algum tipo de discriminação negativa. No interior das políticas afirmativas, Gomes identifica dois tipos: as ações reparadoras ou restauradoras e as ações redistributivas. Na primeira perspectiva, a ação afirmativa reparatória teria a função de ressarcir os danos causados tanto pelo poder público quanto por pessoas físicas ou jurídicas, a grupos sociais identificados ou identificáveis. Na perspectiva distributivista, a ação afirmativa estaria relacionada a uma igualdade proporcional exigida pelo bem comum, na distribuição de direitos, privilégios e ônus entre membros da sociedade. Duas vertentes principais podem ser observadas no interior da perspectiva distributivista. A primeira baseia-se na ideia da igualdade ao nascer. O argumento central é que, no momento do nascimento, inexistem fatores de distinção relevantes entre as pessoas, ou seja, todo mundo nasce igual. A segunda vertente ancora-se em argumentos utilitaristas. A sua finalidade última é a redução substantiva ou eliminação das desigualdades sociais relacionadas com a divisão do poder e da riqueza. Como discriminação estrutural, entendam-se padrões socioeconômicos dispares entre as pessoas em decorrência das injustiças sociais de toda ordem, educação deficiente e insuficiente, preconceitos que interferem e influenciam as perspectivas de vida das pessoas. A ação afirmativa nessa perspectiva seria um mecanismo fundamental de combate à discriminação e ao racismo estrutural. As políticas de ação afirmativa teriam substituído o igualitarismo. O debate sobre a ação afirmativa reflete a evolução do pensamento social, que passou a descobrir e teorizar fenômenos sociais irredutíveis ao indivíduo e a introduzir o próprio pensamento liberal e a teoria do direito a buscarem novas formas de compatibilização entre direitos individuais e restrições coletivas à ação individual. No fundo, o que se quer mostrar é que os valores em geral escondem e justificam ações diferentes das que explicitam, ao contrário da crença dos liberais e conservadores, de que os valores estruturam e orientam sempre ações específicas. Desse modo, as ações afirmativas poderiam garantir a preservação e desenvolvimento da diversidade cultural. A discussão brasileira. Colocando em outros termos, a questão é saber o quanto custou e custa para os afrodescendentes o juízo de superioridade que opera no Brasil, o qual tem possibilitado a vigência da expressão juntos mais desiguais, que, ao que tudo indica, tem se sobreposto a qualquer conflito moral no interior do grupo dominante branco. De acordo com Guimarães, a discussão sobre políticas públicas com o fito específico de beneficiar os afro-brasileiros é ainda incipiente no país. Os argumentos contrários vão em três direções. 1. As ações afirmativas significam o reconhecimento de diferenças étnicas e raciais entre os brasileiros, o que contraria a ideia de que somos um só povo, uma só raça. 2. Há aqueles que veem discriminações positivas, um repúdio ao princípio universalista,
e individualista, do mérito que orienta a vida pública brasileira e ter sido a principal arma contra o particularismo. 3. Para outros, simplesmente não existe possibilidades reais de implementação dessas políticas no Brasil. A política educacional e a escola na era da ação afirmativa. Existe um certo consenso entre os estudiosos de que as ações afirmativas destinadas a promover a igualdade são o resultado da iniciativa de entidades públicas e privadas que buscam se adequar à política antidiscriminatória patrocinada pelo governo federal. A materialização dessa adequação ocorre por meio de programas implementados pelas próprias instituições educacionais. Diversos casos colocam em evidência a disputa entre uma posição que postula que o Estado, em prol de minorias, tem que produzir evidências da existência da descriminalização e apontar as respectivas vítimas, e outra que sustenta que a subrepresentação de minorias nas diversas profissões constitui a prova da descriminalização do passado, razão pela qual não haveria necessidade de que os beneficiários da medida restributiva proposta sejam verdadeiras vítimas da descriminalização. O caso brasileiro, no fundamental, a discussão sobre as relações raciais no caso brasileiro inicia-se nas escolas e não no âmbito da política educacional, pela simples negação da existência do racismo, e pode ser considerado um fenômeno muito recente. Quaisquer que sejam variáveis explicativas da diferença de anos de escolarização entre brancos e negros na atualidade. Alguns estudos demonstram que parte do problema está associado ao racismo e à discriminação racial presente em nossa sociedade. Outros estudos demonstram que o racismo e a discriminação racial estão associados à experiência branca. Essa consciência iniciada ou experiência branca pode ser definida como uma forma socio-histórica de consciência.